História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 28 e 29 de março de 845. Ragnar Lodbrok, meu 39º avô, 8 vezes meu avô, o lendário rei da Dinamarca e da Suécia, que serviu de inspiração à série televisiva Vikings, cerca e invade Paris. Ragnar Lodbrok era 16º avô da rainha Santa Isabel, mulher de Dom Dinis, rei de Portugal. Ragnar Lodbrok, o lendário rei da Dinamarca e da Suécia, nasceu em 780 e morreu em 850. Era filho de Sigurd Ring, o Anel, e de Alvesol de Vencíssel, neto paterno de Randuer de Litra e de Alfilde de Alfheim. Ragnar Lodbrok, ou Ragnar Calças Peludas, foi um rei lendário da Dinamarca e da Suécia, que teria reinado durante os séculos VIII e IX. Segundo a lenda de Ragnar Lodbrok, as calças felpudas, Lodbrok, de Ragnar, eram umas calças de pele de lobo, fervidas em breu, confeccionadas para ele enfrentar e matar a serpente monstruosa e muito venenosa que guardava a princesa Thoraborgerior. Ragnar Lodbrok é apresentado pelo cronista dinamarquês Saxão Dramático, no século VIII, como sendo jarl, ou conde, do rei Óric I da Dinamarca, embora tendo origem na dinastia sueca dos Inglingos. Tanto a lenda saxónica como a lenda islandesa descrevem Ragnar Lodbrok como filho do igualmente lendário Sigurd Ring, o Anel, um rei da Suécia que teria conquistado a Dinamarca. Todavia, os cronistas não concordam com o local de residência principal de Ragnar, se a Suécia ou a Dinamarca. Segundo a lenda, Ragnar foi casado 3 vezes, primeiro com Lagertha Skjalm, Skjalm significa mulher guerreira que usava escudo, depois com a bela Thoraborgerior, e também com a rainha Aslauga, minha 39ª avó, 8 vezes minha avó, filha de Sigurd, rei da mitologia nórdica, e da rainha Brunhilde, a dama do escudo. Diz ter sido parente do rei dinamarquês Godofredo e filho do rei sueco Sigurd, o Anel. Ragnar tornou-se rei e distinguiu-se por muitas invasões e conquistas que fez. Há 2 histórias diferentes sobre a sua morte. Uma delas refere que ele foi capturado pelo seu inimigo, o rei Ela da Nortúmbria, e morto ao ser atirado num poço cheio de cobras. Esta é a versão da série Vikings. Os seus filhos vingaram-no invadindo a Inglaterra com o grande exército pagão. A outra foi que Ragnar morreu de uma combinação de cólera e ferimentos que sofreu ao tentar invadir Paris. O cerco e invasão de Paris, por Ragnar Lodbrok. O cerco de Paris, a 28 e 29 de março de 845, foi o ápice da invasão viking ao reino da França Ocidental. As forças vikings foram lideradas pelo grande chefe nórdico Ragnar, que tradicionalmente é identificado como o personagem Ragnar Lodbrok das sagas lendárias. A frota de Ragnar, composta por 120 navios vikings carregando milhares de homens, adentrou no rio Sena e continuou subindo. Carlos, o Calvo, rei da França Ocidental, meu 35º avô, 13 vezes meu avô, em resposta, reuniu um pequeno exército, mas, quando os vikings derrotaram uma divisão composta por metade desse exército, as forças restantes bateram em retirada. Os vikings chegaram a Paris no fim do mês, durante a Páscoa. Depois de saquearem e ocuparem a cidade, finalmente retrocederam ao receberem o pagamento de 7.000 libras francesas, equivalentes a 2.570 kg, ou 5.670 libras, de prata e ouro. Cerco e invasão. A 28 e 29 de março de 845, uma frota de 120 navios vikings dinamarqueses, contendo mais de 5.000 homens, entrou no Sena sob o comando do rei dinamarquês, Ragnar. Este Ragnar é comumente identificado como Ragnar Lodbrok, uma figura das sagas lendárias, mas a historicidade dessa ligação continua sendo motivo de discussão entre os historiadores. Por volta de 841, Ragnar recebeu terras em Torhout, na Frísia, de Carlos, o Calvo, mas eventualmente perdeu as terras, assim como o auxílio do rei. Os vikings de Ragnar invadiram Rouen enquanto subiam pelo rio Sena em 845, e em resposta à invasão, determinado a não deixar a Basílica de Saint-Denis, perto de Paris, ser destruída, Carlos, o Calvo, reuniu um exército e dividiu-o em 2 partes, posicionando-uma em cada lado do rio. Ragnar atacou e derrotou uma das divisões do pequeno exército franco, tomando 111 dos homens como prisioneiros e enforcando-os numa ilha no Sena. Isso foi feito como forma de honrar o deus nórdico Odin, assim como incitar o terror nas forças francas remanescentes.
Os vikings finalmente entraram em Paris num domingo de Páscoa, dia 29 de março de 845, invadindo e saqueando a cidade. Durante o cerco, uma praga alastrou nos seus acampamentos. Os nórdicos foram expostos à religião cristã. Após orarem aos deuses nórdicos, realizaram um jejum, seguindo o conselho de um de seus prisioneiros cristãos, e conta-se que a praga diminuiu seu impacto. Os francos não conseguiram organizar nenhuma defesa efetiva contra os invasores, e os vikings se retiraram apenas após receberem um resgate de 7.000 livros de prata e ouro. Considerando a perda de terras que Ragnar sofreu, o pagamento substancial pode ter servido como uma forma de compensação pela perda, e a invasão em si como um ato de vingança. De qualquer forma, este seria o primeiro de um total de 30 pagamentos do então chamado Danigeld dado aos invasores vikings pelos francos. Enquanto concordou em se retirar de Paris, Ragnar saqueou diversas cidades ao longo da costa no retorno da sua viagem, incluindo a Basílica de São Bertino. Embora Carlos, o Calvo, tenha sido severamente criticado por conceder um grande pagamento de resgate aos vikings, ele possuía outras questões críticas para serem tratadas ao mesmo tempo, incluindo disputas com os seus irmãos, revoltas regionais e nobres descontentes, assim como uma pressão internacional. Já que o rei francês teria problemas em confiar nos seus próprios condes, para organizar tropas com o intuito de derrotar a grande força militar de Ragnar, pagá-los faria Carlos, o Calvo, ganhar tempo, e uma possível paz para futuras invasões vikings, pelo menos num futuro próximo. Família e descendência. Ragnar casou 3 vezes. Primeira vez com Lagertha Skjalm, a escudeira. Segunda vez com a bela Tora Borgarior. Terceira vez com a rainha Aslauga, minha 39ª avó, 8 vezes minha avó, filha de Sigurd, rei da mitologia nórdica e da rainha Brunhilde, a dama do escudo, de quem teve. Bjorn, braço de ferro, rei de Uppsalia, meu 38º avô, 8 vezes meu avô. Witserk. Sigurd II, rei da Suécia, meu 38º avô, 7 vezes meu avô. Ivar Beinlaus, o desossado, rei de Nortúmbria e Dublin. Na cultura popular, Ragnar Lodbrok inspirou um personagem da decalogia Crónicas Saxónicas do autor inglês Bernard Cornwell, Ragnar, o Intrépido, um conde, ou jarl, dinamarquês que participou na invasão à Grã-Bretanha. A obra ainda utiliza, como personagens, Ivar e Ubba, filhos de Ragnar, mas referidos como os irmãos Lodbrok. Ragnar Lodbrok é o protagonista da série televisiva Vikings, interpretado pelo ator australiano Travis Fimmel. A série televisiva Vikings, a passar na Netflix, Canal História e TV Cine. Inspirada nas lendas do rei viking Ragnar Lodbrok, um dos mais conhecidos heróis nórdicos lendários e também conhecido como o flagelo da Inglaterra e da França. A série retrata Ragnar como um agricultor que alcança fama pelos ataques bem-sucedidos à Inglaterra e, mais tarde, torna-se rei escandinavo, com o apoio da sua família e colegas guerreiros, o seu irmão Rollo, o seu filho Bjorn, Ironside, braço de ferro, e as suas esposas, a escudeira Lagertha, Tora Borgariort e a princesa Aslaug.